Mais uma vez, graça e paz, né? De Jesus Cristo. Deus criou a igreja, o diabo criou as denominações. Eu ouvi essa frase essa semana. Um pastor mais experiente, falando de um amigo dele, que sempre falava isso. Deus criou a igreja, algo bonito, maravilhoso, lindo. Mas o diabo invejoso foi lá e criou as denominações. É uma fala de um pastor que está cansado e até frustrado por ver tantas divisões entre o povo de Deus. E quando nós olhamos ao nosso redor, nós podemos perceber isso. Tem tantas igrejas, né? Tantas igrejas diferentes, denominações, ministérios. E por que tantas igrejas e tantas diferenças assim? Se você fizer uma pesquisa rápida na internet, você vai descobrir que estima-se que existam entre 30 mil e 47 mil ou mais denominações cristãs protestantes no mundo. E esse total de denominações abrange desde igrejas tradicionais, esse número, né? Esse número estimado, igrejas presbiterianas, luteranas, batistas, até igrejas pentecostais, igrejas neopentecostais, ministérios independentes, uma quantidade enorme de igrejas. Agora, qual é a pergunta para nós? Pergunta para você, para mim? Uma pergunta importante. Essas diferenças que existem das igrejas, nas denominações, necessariamente são pecado? Fruto de pecado, essas diferenças? Não necessariamente. Mas existe diferença, não necessariamente por quê? Porque existem diferenças que são legítimas. Existem diferenças que são diferenças por questões sérias. E há uma grande distinção entre o que é um erro, uma forma de interpretar a Bíblia errada e diferente da minha, de uma heresia, de um desvio sério da doutrina. E algumas denominações, algumas igrejas, elas se dividem, elas decidem andar por caminhos distintos porque entendem que o governo da igreja deveria ser assim. Aí a outra entende, não, o governo da igreja é de outra natureza. São questões secundárias. Mas existem erros que não dá para fazer, não dá para tapar o sol com a peneira e ignorá-los. Por exemplo, uma igreja ou um ministério que nega que Cristo é Deus. Isso já não é uma diferença interpretativa, já é uma heresia, já é um desvio sério da doutrina. Que nega que haverá ressurreição dos mortos, que nega que haverá um dia juízo de Deus. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o texto que nós vamos trabalhar essa manhã, ele nos ajuda a olhar para a igreja e evitar divisões e pensar na igreja não como um povo que, por qualquer razão, por qualquer motivo, se divide. Mas a igreja como um povo que entendeu o amor de Deus, que entendeu a graça de Deus e vive unida. Nem toda divisão, e eu quero deixar claro isso, nem toda distinção de igreja, caminhos diferentes que igrejas tomam, é pecado. Mas se a divisão é por causa de orgulho, falta de amor, se uma igreja vai por um caminho e outra vai por outro caminho, isso cria um certo distanciamento no que diz respeito ao amor, ao respeito, a caminhar naquilo que é essencial. Então, essas pessoas que se dividem não entenderam o Evangelho. Por que
a igreja protestante surgiu, a reforma protestante veio como uma proposta, não de dividir a igreja. Martinho Lutero não queria dividir a igreja e criar a igreja dele. Não, ele olhando para as práticas da igreja da sua época, conferindo com as escrituras, percebeu que não batia. E o que ele fez? Ele propôs um diálogo, ele propôs as suas teses ali, que foram afixadas na porta do castelo, para que outros padres, outros estudiosos, outros teólogos pudessem debater sobre aquilo. Só que a igreja da época, então a igreja católica, apostólica romana, não aceitou os questionamentos de Lutero e o empurrou para fora. Eu estou contando isso só para dizer que entender o Evangelho, entender a palavra de Deus, vai nos levar a ter convicções muito claras do que é certo e do que é errado. Mas não é por isso, pela verdade, pelo que é certo e que é errado, que nós podemos negligenciar aquilo que a Bíblia também nos chama a viver, que é unidade. Às vezes não é possível, porque quem não aceita a verdade, quem não quer seguir conforme a Bíblia, normalmente vai se afastar. Mas a proposta de Paulo aqui é que a igreja viva em unidade. Então quero que você abra sua Bíblia comigo, lá em Efésios capítulo 4. Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo de número 6. O tema dessa mensagem é a unidade da igreja. E diz assim, o texto da palavra de Deus: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz, pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos e vive por meio de todos. Até aqui, queridos. Senhor, ajuda-nos nesta manhã, mais uma vez, a ter ouvidos atentos, coração aberto, uma mente receptiva para a Tua palavra. Que o Teu Santo e poderoso Espírito nos conduza ao entendimento dessa verdade tão importante para a vida da Tua igreja. É assim que nós oramos, pedindo que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. A grande ideia desse sermão é a seguinte: a unidade da igreja revela a obra graciosa da Trindade. A unidade da igreja revela a obra graciosa da Trindade. E eu dividi em 3 partes. A primeira parte eu vou falar sobre a unidade da igreja é consequência da salvação pela graça. A segunda parte, a unidade da igreja é preservada pelo caráter transformado. E o terceiro ponto, a última parte, a unidade da igreja é fundamentada na Trindade. Como nós temos visto o contexto aqui de Efésios, Paulo apresentou nos primeiros 3 capítulos o que Deus fez por nós, o que Deus fez pelo seu povo. Ele apresentou a obra maravilhosa da Trindade, o Deus que elegeu, que escolheu antes da fundação do mundo, o Filho que redimiu, entregando-se na cruz, pagando o preço para perdoar os pecados daqueles que creem nele, o selo do Espírito, a garantia de que somos de fato filhos de Deus e que um dia Ele nos resgatará. Aguardamos esse momento.
E mais, nos últimos sermões, para o finalzinho ali do capítulo 3, Paulo também apresentou a reconciliação, o mistério da igreja, que é a união, a reconciliação de um povo em Cristo, judeus e gentios. Então, essa primeira parte que nós estudamos até então aqui na nossa igreja, Paulo apresenta a doutrina. Ele apresenta essa doutrina regada de oração, como nós vimos várias vezes. Ele ora, e ao orar ele apresenta a doutrina, ele lembra de verdades espirituais. Mas agora ele muda um pouco o foco, muda o tom da sua conversa, de doutrina, de ensino, de verdades espirituais, para aquilo que Deus espera de nós. Deus fez isso por vocês. Deus tem um amor grandioso. Lembra o último sermão? Um amor que não tem limites. À luz agora dessa verdade que vocês sabem, da obra de Deus, como vocês vão viver? Deus fez por vocês, agora como que vocês vão responder a essa obra divina? E a partir do capítulo 4, então, Paulo vai apresentar o que os estudiosos dividem o livro como a parte prática da carta. Tudo aquilo que você aprendeu, agora você vai colocar em prática. Mas Paulo não traz esse pedido, essa súplica, como se, olha, vocês sabem alguma coisa, agora vocês vão viver de tal modo, como ele vai dizer aqui, e vivendo desse modo vocês conquistam algo. Não é essa a ideia. A ideia que Paulo vai mostrar é: vocês já foram conquistados, vocês já têm uma posição, e por causa dessa posição, vocês devem viver de acordo com a posição que vocês têm. Paulo faz então uma súplica. O nosso texto começa dizendo: portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes, rogo, peço. E é um bom resumo do que é a nova vida em Cristo. O que é a nova vida em Cristo? O que é ser um cristão? É o resumo que Paulo faz quando ele diz o seguinte: que vivam de modo digno do chamado que receberam. O que é ser cristão? É viver agora de modo digno do chamado, da nova realidade que você vive, que você recebeu em Cristo. E o que envolve esse viver de modo digno? Paulo vai tratar o que é viver de modo digno do capítulo 4 até o capítulo 6. Se você quer saber como eu posso viver de modo digno de um cristão, nós vamos ver a partir de agora. E inclui caráter e vida transformada, abandono de velhas práticas, pecados, inclui uma nova ordem, que é conforme a ordem divina para o casamento, para o lar. Então os papéis, as responsabilidades do marido e da esposa refletem essa nova vida que eles têm em Cristo. Paulo também vai falar sobre criação de filhos, qual deve ser a atitude do pai em relação aos seus filhos e qual deve ser a atitude dos filhos em relação aos seus pais, como crentes, como pessoas que receberam a nova vida. Paulo também vai falar sobre relações de trabalho, como os empregados, os servos da época, devem se relacionar e se comportar nessa relação social, como os patrões, os senhores da época, deveriam tratar os seus trabalhadores. Então Paulo fala sobre vários assuntos que nós vamos ler. Mas é tão importante notar, irmãos, eu quero que vocês percebam isso, que quando Paulo vai falar da vida digna do chamado, a primeira exortação que ele faz, ele coloca no contexto da igreja. Ele apresenta essa súplica: vivam de modo digno.
e na sequência ele vai apresentar o contexto da igreja de Cristo. Como bem resumiu um autor brasileiro, teólogo, Dr. Carlos Oswaldo, sobre esse versículo 1, ele diz assim: a vida prática da igreja precisa ser coerente com o alto chamado que recebeu. Então nós fomos salvos, e agora na vida prática, como a gente se relaciona no dia a dia, nas nossas interações dentro desse ambiente da comunidade de fé, deve ser coerente com o alto chamado que nós recebemos. E a pergunta que devemos responder durante esse sermão: o que evidencia então a coerência dessa vida à altura do chamado? O que vai ser uma marca, um sinal de que nós estamos vivendo de modo coerente com a vida que recebemos de Jesus no contexto da igreja? A resposta é viver em unidade. A unidade da igreja é uma evidência de que nós estamos vivendo de modo coerente. Então nós vamos ver 3 maneiras como essa unidade da igreja revela a obra graciosa da Trindade. A primeira, justamente aí no versículo 1 que nós acabamos de mencionar, a unidade da igreja é consequência da salvação pela graça. Porque olha o que Paulo fala: portanto. Lembra, esse portanto, ele conecta tudo aquilo que foi dito antes como uma aplicação prática. Visto que vocês sabem de tudo isso agora, portanto, em consequência disso, aí Paulo fala: como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. A unidade da igreja é consequência da salvação pela graça. Paulo não diz: vivam para serem chamados. Vivam de certa maneira, porque assim vocês vão ser chamados. Se você fizer tudo certinho, Deus olha para você: opa, deixa eu pegar esse aqui que ele é bonzinho. Deixa eu pegar esse aqui porque ele está fazendo as coisas certas. Não, ele diz: vocês já foram chamados. Vivam porque vocês foram chamados. Isso muda tudo, meus irmãos. Por isso que a teologia reformada, ela tem isso muito claro. Não é difícil para nós entendermos que toda a vida cristã não é uma tentativa de ser algo, é uma resposta do que Deus já fez, é uma consequência da vida que nós recebemos de Deus. O convite que Deus faz para a salvação não é apenas algo vago. Quando alguém se entrega a Cristo, o próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo, começa a habitar naquela pessoa e capacitar aquela pessoa a viver a vida de Cristo. Então a vida cristã começa com um chamado, uma obra de Deus, e na sequência ela exige uma resposta coerente, uma vida coerente. Paulo fala: vivam de modo digno. E essa palavra digno aqui é muito importante, porque era a palavra grega usada no contexto para equilíbrio entre pesos e uma balança. Então, quando alguém precisava pesar um produto, como talvez alguns aqui lembrem daquelas balanças tradicionais que tinham de um lado um pezinho, né? Um modelinho de peso. Que esse modelinho aqui é 500 gramas. Aí você colocava aquele chumbinho, aquela peça ali, e do outro lado você colocava o produto. Então, digno é esse peso do outro lado que, ao colocar um produto do lado oposto da balança, ele equilibra, mostrando que, de fato, aquele produto representa a dignidade, ou seja, o peso
de 500 gramas. A dignidade, o peso de 1 grama, uma referência que equivale ao peso daquele produto que está sendo vendido. E era muito usado para mostrar esse equilíbrio entre duas partes, a partir de um referencial. Portanto, quem recebeu a vida de Cristo, quem entendeu o chamado, quem entendeu o Evangelho de Deus, não vive de qualquer maneira. Ele sempre está buscando balancear a sua vida de acordo com o peso, viver de modo digno do Evangelho. O verdadeiro cristão é um constante inconformado. Ele nunca está satisfeito, porque ele sabe que ele precisa viver de acordo com um padrão que não é um padrão baixo, mas é um padrão elevado, padrão de Cristo. Não é uma ideia de merecer, é a ideia de corresponder. Eu não mereço a salvação, ela é pela graça. Mas uma vez salvo, como salvo, eu devo corresponder a essa salvação. Viver de modo que agrade ao Senhor. Paulo vai repetir isso em Colossenses capítulo 1, verso 10. Andem de modo digno do Senhor. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12, ele diz: andar de modo digno de Deus. Filipenses capítulo 1, verso 27, ele diz: viver de modo digno do Evangelho. Em todos esses casos, meus irmãos, não é mérito. É uma vida coerente, uma vida que corresponde à posição que você tem em Cristo. Uma pergunta para nós: se você agora pesasse na balança tudo que você sabe sobre Cristo, sobre a verdade do Evangelho, sobre o padrão de Deus para a sua vida, e do outro lado, a forma como você está vivendo, essa balança ficaria equilibrada? Isso é que Paulo pede. Esse é o grande desafio da vida cristã. Viver de modo coerente. Uma outra pergunta: sua vida explica e exemplifica o que é a graça e o Evangelho? Ou a sua vida contradiz a mensagem do Evangelho? Porque se a sua vida, se a minha vida contradiz a mensagem do Evangelho, nós não estamos vivendo de modo digno. Quantas são as pessoas que dizem: eu ser crente? Jamais. Para ser crente igual aquela pessoa? Não quero. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Aquele irmão lá é crente, mas não paga ninguém. É um caloteiro de primeira categoria. Aquela irmã é crente na igreja. Fora da igreja nem posso falar o que ela parece. Então, nós temos que considerar isso. Você recebeu a Cristo, você é um salvo em Jesus, a graça alcançou você, agora você tem que viver de modo digno. E Paulo fala: eu suplico a vocês, viva de modo coerente. E agora Paulo vai começar a mostrar para nós quais as marcas de uma pessoa que vive de modo coerente. Nós estamos falando aqui no contexto da igreja. E ele sabe que a coerência, ela não é só de boas intenções. Porque tem muita gente: eu quero fazer o que é certo. Mas não basta querer, tem que fazer. Tem que se permitir ser guiado pelo Espírito de Deus. E a evidência de que alguém está vivendo à luz da graça do Evangelho, dessa nova vida, é que ele tem um caráter transformado. E é o segundo ponto da nossa mensagem. A unidade da igreja é preservada pelo caráter transformado. Deus nos chama a viver de modo digno, e agora ele vai mostrar que viver de modo digno tem relação com preservar a unidade da igreja. Mas ela só pode ser preservada
porque as pessoas, os crentes, têm um caráter transformado. E olha como que ele vai apresentar esse caráter transformado. Quero que você leia comigo no versículo 2. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Até aqui. Então Paulo agora apresenta uma sequência cuidadosa de características, de marcas de um caráter transformado que vai preservar a unidade da igreja. A primeira palavra que ele usa, a primeira marca é: sejam humildes. Essa palavra humildade é colocar-se abaixo, pensar ou ter uma atitude, uma disposição de se colocar abaixo. Literalmente, ter uma mente ou uma atitude de fazer isso, de diminuir-se. E é muito interessante que hoje a gente olha para a humildade como uma grande virtude, né? A gente fala, nossa, é legal ver uma pessoa humilde, né? Só que na época de Paulo, a humildade não era vista, não, como algo bom. A humildade era vista como fraqueza. Então, um líder, uma pessoa que queria ter sucesso, ela não podia ser humilde, ela não podia fazer isso aqui. É ser fraco. Humilde é ser fraco para a mente greco-romana da época de Paulo. Era uma virtude desprezada. Só as pessoas fracas são humildes. Mas o Evangelho redefine o que é humildade na pessoa de Jesus Cristo. Não é assim? Jesus foi o maior exemplo e é o maior exemplo de humildade. Eu quero ler com vocês Filipenses, se você puder abrir Filipenses, vai um pouquinho para frente, porque Paulo usa essa palavra também, a partir do capítulo 2. Eu quero ler com vocês a partir do versículo 1. Tenham a atitude de Cristo, é o título aqui na minha Bíblia. Capítulo 2 de Filipenses, verso 1 diz assim: há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Paulo faz uma exortação que na mente natural das pessoas da sua época e das pessoas de hoje é completamente errada, não agradável. Por quê? Como assim?
O outro é mais importante que eu. Eu tenho que pensar e fazer tudo com sinceridade, com amor, com humildade, pensando não só no meu próprio bem, mas no bem do outro, não sendo egoísta, mas sendo humilde. Procurar não os próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Gente, tem algo mais antinatural do que isso? Esse pedido de Paulo? A nossa natureza humana, caída, deseja procurar os próprios interesses, somos egoístas. O bebê logo aprende meu, e aprende a pegar o do outro. Não é assim? E Paulo dá essa exortação, mas ele dá um modelo para que nós possamos viver isso. Jesus é o modelo perfeito de humildade. O eterno Deus, soberano, poderoso, o que ele fez? Se humilhou. E ele se humilhou a ponto de vir e ser um homem, não um homem poderoso, um homem rico, de uma família nobre, ou de um exército. Ele veio, nasceu numa família humilde, numa cidade humilde, viveu a maior parte da sua vida num lugar pequeno, mas a sua grandeza não tinha a ver e não tem a ver com essas questões. Ele se humilhou. Ele veio mostrar para nós o caminho da humildade. Queridos, humildade é seguir Jesus. Ser humilde é imitar Jesus. Imagina em todas as interações de Jesus com as pessoas, especialmente com os religiosos da época, com os fariseus. Ele tinha tudo para mandar aqueles homens calarem a boca. Diminui. Ele poderia falar: não, eu vou andar só com a elite religiosa, a elite política, a elite econômica, afinal de contas, eu sou Deus, eu sou o rei. Não, ele foi humilde. E a humildade, meus irmãos, no modelo de Jesus, não é pensar mal de si mesmo. Porque às vezes a pessoa pensa assim: eu sou humilde porque eu fico pensando, eu não presto para nada, eu sou um inútil, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. E acha, não, eu sou humilde por causa disso, eu me deprecio. Não, humildade não é pensar mal de si mesmo. É não pensar em si mesmo o tempo todo. Isso é humildade. Porque quem pensa em si mesmo o tempo todo, ele não é humilde, ele é egoísta, ele é egocêntrico. Ele acha que tudo diz respeito a ele. Se ele entra num lugar, todo mundo está me olhando. Se a pessoa fala uma coisa, falou para mim, ele acha que tudo é sobre ele. O Tim Keller, um pastor e teólogo presbiteriano que morreu recentemente, ele tem um livreto chamado Ego Transformado, um livrinho pequenininho que você senta e lê em poucos minutos. E esse livro é intitulado Ego Transformado, a humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria. E no seu livro ele explica que quem é realmente humilde, segundo o Evangelho, não se odeia, mas também não se ama em demasia, assim, como se ele fosse o centro de tudo. O humilde de verdade é antes alguém que esqueceu de si mesmo. Como é difícil isso. Como é difícil isso. A humildade que brota do Evangelho, segundo o Tim Keller, mata a necessidade de sempre pensar em mim. Humildade significa ter um ego satisfeito e não um ego inflado, um ego cheio de necessidades constantes. Ela, pessoa humilde, não fica ferida quando é criticada, não perde o sono e fica irada. Porque você pode perceber que uma pessoa que não é humilde e portanto é orgulhosa, ela tem um ego muito grande. Tudo fere ela. O humilde, quando criticado,
ou até mesmo quando ferido, entende que aquela crítica é uma oportunidade para ele refletir, para ele aprender, para ele crescer. Mas isso exige fazer o quê? Diminuir, ser humilde. Irmãos, e onde falta a humildade, a unidade morre. A maioria das igrejas que se dividem, das denominações independentes e algumas até tradicionais, se distanciam e se dividem porque falta humildade. Falta humildade de reconhecer que o outro pode estar certo e você pode estar errado. Falta humildade para sentar à mesa e dizer: olha, eu penso assim, eu creio assim, por isso e por isso. Mas o humilde não quer nem ouvir, ele tem a convicção que ele está certo, e portanto, ele vai se desligar, ele vai romper. Quantos problemas dentro da igreja seriam evitados de irmãos que se afastam, de irmãos que param de frequentar a igreja, porque falta humildade. Se a humildade fosse o nosso modelo. E eu não falo só de crentes, tá, irmãos? Eu falo de líderes. Porque às vezes os líderes são orgulhosos. Falta humildade. Às vezes o líder pensa: eu sei tudo e ninguém pode falar o contrário. Não, o líder não sabe tudo, às vezes ele pode estar errado. E pessoas fiéis, tementes a Deus, ao apontarem uma falha de um líder, se ele é humilde, ele vai receber e falar: bom, não é sobre mim. Em última análise, é sobre o que Deus está querendo fazer em mim. Tem até uma brincadeira que diz assim: quando alguém fala que você é mau em algo, né? Te critica, fala: você vale nada. Você, rapaz, olha como você é ruim. A pessoa humilde, a pessoa consciente de si mesma, ela fala assim: rapaz, você não sabe, isso que você está falando é pouco. Porque se você conhecesse meu coração e todos os meus pecados, você ia ficar espantado de como eu sou pior do que você imagina. Mas infelizmente nós temos um conceito muito elevado de nós mesmos. O ego é inflado. Mas Paulo também diz que nós devemos ser amáveis. E ele combina a humildade com mansidão. A NVT traduziu como: sejam humildes e amáveis, né? Mas a palavra que mais se encaixa é a palavra mansidão. E é uma palavra frequentemente mal interpretada, que dá a ideia de uma pessoa fraca. O manso, aquele que é amável, aquele que responde de uma forma mansa, mesmo quando ferido, confrontado, provocado, essa pessoa é fraca, porque se ela fosse forte, ela dava logo não é assim? Uma patada. E a palavra manso é justamente a ideia de um animal com força, mas que foi domesticado. Não é que ele não tem força, ele tem muita força, mas ele foi domado, ele foi amansado. Essa palavra, amansado, não sei se é assim que fala. Cavalo, como que faz quando domado? É um cavalo que ficou manso, era chucro, mas ficou manso. Todo mundo sabe que o cavalo é um animal de porte, de força muito grande. Mas um cavalo domado, ele é muito útil, né? Essa é a palavra. Paulo fala assim, não é que vocês devem ser fracos, mas que vocês devem controlar a força de vocês. Uma força sob controle. Jesus fez assim, né? Ele tinha poder para fazer qualquer coisa, controlar a natureza, curar, multiplicar pães. Mas ele não saiu matando pessoas, atirando raios, como alguns hoje fazem, né? Pastores malucos, sim, parece pastor Dragon Ball Z, assim nas pessoas, e a pessoa
Né? Já viu isso daí na internet? Não. Jesus sabia usar a sua força e controlar. A mansidão também é um fruto do Espírito. Lá em Gálatas 5 vai dizer que a mansidão é um fruto do Espírito. E nos nossos relacionamentos dentro da igreja, nos nossos relacionamentos em casa, nos nossos relacionamentos no trabalho, na rua, nós devemos, como crentes, ser mansos, ser amáveis. Isso não é sinônimo de fraqueza. O manso não é aquele que não tem força. O manso é aquele que pode reagir e tem muita força, mas controla e escolhe não ferir. Sabe quando você vê alguns vídeos de tipo assim, um cara querendo provocar uma pessoa no trânsito ou na rua, que não sei o que, tal, e aí depois aparece que o cara que estava sendo provocado é lutador de MMA, é lutador de não sei o que, e esse que estava todo machão é um Zé Ninguém, e o que está, você não é um homem, você não tem coragem. Não, tudo bem. Já viu algum vídeo assim? Aí passa lá, se esse rapaz soubesse quem é, com quem ele está mexendo. Mas porque normalmente uma pessoa forte, especialmente em artes marciais, pessoas profissionais, né, de luta, eles aprendem a ter esse autodomínio da sua força. Tanto é que numa luta profissional, ele vai bater até certo momento que o árbitro vai falar, tá bom. Ele não pode ficar espancando o adversário até o adversário morrer. E é interessante isso. Você pode perceber, as pessoas assim mais tranquilas normalmente escondem uma força interior muito grande. Tem um pastor de Ourinhos, eu não sabia disso, baixinho assim. E aí a gente estava numa reunião de pastores uma vez, e ele é um cara muito sereno, muito, muito tranquilo. Aí surgiu uma conversa de brincadeira lá entre os pastores. Não fala isso não, hein, que o pastor tal é faixa preta de karatê. Eu nem imaginava que o homem era faixa preta de karatê. Você olha assim, você fala, esse daí não é muito, né? Mas tranquilo, calmo. Mas se ele pegasse qualquer pastor ali, ele acabava com nós. Então ser manso é isso, queridos. Às vezes mas você se controla. No contexto da igreja é assim. Nós precisamos exercitar a mansidão, a amabilidade, falar não só o que é certo, mas falar do jeito certo. Minha esposa sempre me corrigia sobre isso. Agora eu estou melhorando, eu acho. Mas ela falava, o problema não é o que você fala tá certo, mas é o jeito que você fala. Aí quando você fala desse jeito, você perde toda a razão. Não é? Mansidão. Paciência é a outra palavra que Paulo usa aí. Ele diz, sejam sempre humildes e amáveis, mansos, tolerando pacientemente uns aos outros. É a palavra, em algumas Bíblias, longanimidade, que dá a ideia de não se irar facilmente, de um longo ânimo. No Antigo Testamento, em hebraico, essa palavra para longanimidade de Deus, ou longanimidade, é não irado, não nariz fechado. É muito visual algumas palavras na língua hebraica. O irado é alguém que tem uma narina assim, cerrada, fechada. Não representa quando a pessoa está brava? A pessoa está brava. Agora o longânimo, ele tem uma narina aberta, ele puxa bastante ar, ele tem essa paciência, não é qualquer coisa que faz ele explodir, ele demora muito para se irar. E Paulo fala, sejam longânimos, pacientes, tolerando pacientemente uns aos outros. Reflete a paciência de Deus com a gente. Deixa eu voltar aqui que eu falei uma coisa aqui. Tá certo. É que a NVT traduziu com umas palavras diferentes,
mas eu vou juntar elas aqui para vocês. Então Paulo fala sobre a pessoa ser longânima, não se irar com facilidade. E depois ele vai falar suportando. Não aparece aqui na nossa tradução, porque eles uniram: façam todo o possível para se manterem unidos no Espírito. E um pouquinho antes ele fala tolerando pacientemente. Então ele uniu longanimidade e suportai-vos uns aos outros. Na NVT teve esse pequeno probleminha aí. E essa palavra suportar uns aos outros é importante também. O crente, discípulo de Jesus, ele tolera nesse sentido de aguentar. A palavra tem essa ideia também, de aguentar. Mas não só isso. A palavra suportar uns aos outros é levantar, sustentar, carregar. É o mesmo que esse pedestal está fazendo. O que ele está sendo para o microfone? Um suporte. Ele está permitindo que o microfone permaneça aqui nessa posição. Esse púlpito também está suportando a minha Bíblia. O aparelho aqui. Então Paulo fala, uma marca de caráter de alguém que preserva a unidade é que essa pessoa tolera, ela suporta pacientemente o outro. Ela ajuda o outro a chegar onde ele deve chegar. Mas não é num sentido frio. Eu tenho que suportar esse irmão, né? Aguentar, que o bicho é difícil. O texto fala em amor. E aí muda tudo. Tem como você aguentar só por aguentar, e tem como você aguentar e suportar por amor. E aqui o amor é como se fosse essa qualidade final que une todas as outras: humildade, mansidão, longanimidade, suportar uns aos outros. O John Stott diz que amar, o amor, é essa virtude que une todas as outras. E é buscar construtivamente o bem-estar dos outros e o bem-estar da comunidade. Como eu sei que eu estou crescendo em amor? Quando eu busco o bem-estar do outro e da minha comunidade. Isso tem coerência com tudo que nós estamos falando aqui. Aquele que suporta, aquele que tolera pacientemente uns aos outros, ajuda o outro a crescer na fé, não evita situações difíceis, não evita pessoas difíceis. Eu sei, a nossa tendência é: essa pessoa é difícil, não vou ficar perto dela. Não é assim? Essa pessoa é difícil, então vou me afastar. Mas o bom cristão que vai manter a unidade da igreja, ele vai ajudar justamente as pessoas difíceis, que precisam de um nível de suporte, de ajuda. Nós temos que pedir a ajuda de Deus, a graça de Deus, para entendermos isso. Nós não vivemos isolados, não devemos viver isolados. Precisamos uns dos outros. A comunhão cristã, da vida cristã e da igreja, ela não é isenta de pessoas difíceis e de atritos e de problemas. Eu sei que a gente idealiza uma igreja que não tem nenhum problema, que ninguém, tem problema com o outro, mas isso não é verdade, irmãos, porque pessoas são pessoas e pessoas têm problemas e dão problema. Mas quando nós aprendemos que a graça de Deus nos ajuda a amar, mesmo quando é difícil, suportar aquelas pessoas que mais precisam. Amar a igreja ideal é fácil, mais difícil é amar a igreja real. Então é a oportunidade que eu tenho e você tem de investir na vida dos outros. Faça tudo o possível, Paulo vai caminhar, para manterem-se unidos, fazendo tudo para preservar a unidade pelo vínculo da paz. Faça todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligado pelo vínculo da paz.
a unidade, ela não é automática. E eu estou caminhando para o fim. Não é automática. Precisa de esforço. Pode perceber, meus irmãos, vocês podem olhar para a nossa igreja, uma igreja pequena, e você vai perceber. Pessoas que começam a se afastar. Um dia não vem, outro dia não participa. Aos poucos, cada vez mais ela vai se distanciando. E se intencionalmente a gente não busca, não tenta trazer essa pessoa para perto, a tendência é que ela vá cada vez mais se afastar da igreja, da comunhão da igreja. Agora, para nós que estamos aqui, nós temos que olhar para isso de duas perspectivas. Eu posso ajudar alguém que está longe da comunhão da igreja? Eu posso fazer o possível, o esforço para que essa pessoa participe? Será que se eu mandar uma mensagem? Será que se eu fizer uma visita? E numa outra perspectiva, se você começar a se afastar, lembrar, não, eu não posso. Eu tenho que me esforçar para me manter unido, porque naturalmente, pela minha carne, eu não quero me unir, eu quero me fechar. Mas o chamado é fazer tudo o possível para manter a unidade pelo vínculo da paz. É bem interessante que Paulo usa isso, pelo vínculo da paz. Era para ser a igreja e o povo de Deus o grupo de pessoas mais equilibrado, pacífico, que dialoga, que discorda, que entra em algum acordo ou decide seguir por caminhos diferentes, mas sem perder a unidade, sem perder o amor, sem perder a amizade. Só que, meus irmãos, vou falar a verdade, parece que os crentes são o povo mais briguento da terra. Não é à toa que tem mais de 30 mil e quase 47 mil denominações, porque a pessoa fala, não concordo e saio. Mas porque os crentes não sabem conversar, não sabem buscar a paz, se sentem ofendidos por qualquer coisa. Eu saí de uma igreja, os irmãos sabem, a maioria que sabe, porque eu percebi algumas coisas que não faziam sentido biblicamente. Mas eu queria que, não mudar da igreja, eu queria que as pessoas, os líderes, considerassem aquelas minhas colocações e respondessem, ou talvez contornassem, ou talvez me ajudassem a ver da maneira como eles enxergavam e que poderia ser a certa. Mas não. Normalmente, isso acontece. Quando um líder é questionado, ou uma igreja, ele se fecha. Eu estou certo e você está errado. Fica quieto. Essa não é uma atitude de um cristão. Existem diferenças, existem divergências. E pode chegar ao caso de não ser possível mais caminhar junto, mas não precisa ser inimigo. Não precisa fazer Belém, Belém, nunca mais eu estou de bem. Nós podemos, à luz do Evangelho e do chamado de Cristo, viver em unidade, ainda que nós tenhamos diferenças, mas preservar a paz, o tratamento harmonioso, respeitoso. Então essa paz, essa unidade promovida na igreja de Cristo, não deve ser superficial, ela deve ser intencional. Ela exige de nós que busquemos isso. Então, se um dia você tiver algum desentendimento com o irmão aqui, ou você pensar diferente, o irmão pensar diferente, ou até em relação à liderança da igreja, a forma como a igreja está sendo conduzida, converse, fale, busque a paz, busque estabelecer um contato de amor e não se afastar. Algumas pessoas se afastam e ficam feridas por situações que poderiam ser resolvidas com uma conversa humilde, mansa. Todas essas palavras apontam para uma verdade central. A unidade da igreja
não é sustentada por estruturas. Como a Igreja Católica afirma, os protestantes, quem vai confiar neles? Eles se dividem a cada esquina. Nós somos uma igreja una, uma falácia. É uma mentira que eles contam. Porque nós temos uma estrutura, e todas as igrejas estão debaixo dessa estrutura, seguem essa liderança. Não. A verdadeira unidade é sustentada por um caráter transformado, por cristãos que estão querendo ser cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Irmãos, eu vou terminar por aqui, porque o último ponto, eu vou trabalhar ele na semana que vem, unido ao sermão da semana que vem. Mas que fique claro isso para nós. O nosso chamado, a unidade da igreja, ela não é consequência daquilo que você faz primeiro, mas ela é resposta, ela é coerência da vida de Jesus, da nova vida que você recebeu. Você deve viver de modo coerente. E viver de modo coerente vai apresentar essas marcas que preservam a unidade da igreja. Humildade, mansidão, paciência, suportar uns aos outros, esforço para manter o vínculo da paz. Que Deus nos ajude a ser uma igreja unida, aqui internamente, e na medida do possível, nos unirmos com aqueles e outras igrejas que confessam a fé em Jesus, as doutrinas essenciais da fé cristã, sempre numa relação de amor, respeito e paz. Amém? Oremos. Eterno Deus, muito obrigado por esse tempo, obrigado por esta palavra. Ajuda-nos a sermos unidos em Ti, e que nossa união, nossa unidade, reflita a vida de Jesus em nós, o modelo perfeito de humildade, de mansidão, de amor. Cada um de nós aqui possa sair com essa instrução, mas não somente informação em nossa mente, o desejo de praticar e de nos esforçarmos para viver unidos para a glória do Senhor, expressando a unidade que existe em Ti, na Trindade Santa. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Oremos, queridos.